5, 36. Prezados colegas, é com muito prazer que comparecemos a esse encontro nacional dos chefes de grupos e núcleos de identificação do Departamento da Polícia Federal. Meu nome é Nazareno Feitosa, eu sou papiloscopista policial federal, lotado aqui no Instituto Nacional de Identificação, na ADID, Área de Desenvolvimento da Identificação. Nós vimos ontem sobre a questão da discussão que está tendo início, trâmite no Ministério da Justiça sobre as atribuições, a atualização das atribuições de todos os cargos de policiais do Departamento de Polícia Federal, e nós hoje iremos verificar outros assuntos, outros problemas que têm acontecido e que têm gerado uma necessidade, uma reformulação, de um questionamento, de um aperfeiçoamento da legislação que nós sabemos que muitas delas já têm muito tempo. Então, tem surgido, a partir, sobretudo, de 2005, houve um marco que gerou uma série de problemas, inclusive na esfera judicial, com uma decisão polêmica e, felizmente, isolada do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de uma única turma, a sexta turma, questionando um laudo produzido pelo perito oficial, realmente que tem atribuição legal de realizar perícias papiloscópicas e elaborar os seus correspondentes laudos, conforme a Portaria Ministerial 523 de 1989. Nós vamos ver toda a legislação durante o nosso estudo. A partir dessa decisão, houve nós estamos muito vulneráveis, nós estamos à mercê. A sociedade, hoje, nós estamos vivendo uma insegurança jurídica por conta dessa decisão que foi provocada, acreditem, por uma instrução normativa, uma mera instrução normativa, um ato normativo interno que não deveria gerar qualquer tipo de problema, pelo contrário, deveria apenas sanar. Então, nós vamos, na nossa fala de hoje, estudar sobre a Instrução Normativa número 14 de 2005, da Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal. Qual a sua aplicabilidade hoje, tendo em vista as mudanças que houve com a publicação, por exemplo, da Lei 11.690 de 2008, que alterou o CPP, com a Lei 12.030 de 2009, que passou a relacionar alguns dos peritos oficiais de natureza criminal. Vamos ver como é que está essa questão em relação à jurisprudência. Após essa decisão do STJ no HC 71563 do Rio de Janeiro, o que tem acontecido nos outros tribunais? Vamos verificar também o que o próprio corpo de legislação do DPF, desde os seus primórdios, desde mesmo antes da criação da Polícia Federal, como é que era a legislação e como é que ela se encontra hoje. E vamos verificar quais foram as sugestões, inclusive pareceres atuais e vinculantes da Corregedoria Geral do Departamento de Polícia Federal, que declaram claramente, expressamente, que o papiloscopista policial federal é perito oficial em sua atribuição específica e tem competência para realizar os seus laudos periciais papiloscópicos. Então, temos o parecer mais recente, é o parecer 006 de 2011 da Lavra do DPF Curtolo. Ele foi aprovado pelo Corregedor-Geral. Quando um parecer é aprovado pelo Corregedor-Geral, ele passa a ser vinculante perante o DPF. E ele foi também aprovado pela Direção-Geral também. A Direção-Geral, inclusive, o doutor Leandro Daiello Coimbra, o nosso atual diretor-geral, aprovou. Por quê? Porque neste parecer ele sugere, além de realmente pacificar a questão, mais uma vez, reiteradas vezes, foi pacificada a questão, mas ele reitera e recomenda o DPF Curtolo que o DPF altere a IN 14, que ele aperfeiçoe a sua redação para, inclusive, atender uma ação civil pública. O Ministério Público Federal, preocupado com essa insegurança jurídica,
promoveu uma ação que declara que proíbe, aliás, proíbe a União de desconsiderar o papiloscopista policial federal como não sendo um perito oficial na sua área específica. Essa ação civil pública, não é? Foi julgada em primeira instância, foi aprovada por unanimidade num acordo no TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e ela obriga, então, toda a União a considerar, como sempre considerou, o papiloscopista policial federal que tem atribuição específica, né, expressa por escrito, para ser mais claro, aqueles que não são formados em direito, não é, de realizar perícias. Então, nós vamos fazer esse panorama, não é, sobre essa questão, e como o parecerista recomendou a direção, a alteração da IN, esse parecer teve que ser aprovado, inclusive, pela direção-geral, e foi aprovado pelo nosso ilustríssimo senhor diretor-geral. Então, o diretor-geral disse que aprova o parecer e que sugere que a IN 14 de 2005, não é, da gestão ainda do Dr. Paulo Lacerda, que ela seja reformulada após a alteração do regimento interno do DPF, que à época estava para ser publicado. Foi publicado no dia 30 de dezembro de 2011. Né? Então, foi justamente na virada do ano. Essa decisão foi de junho, o parecer, e logo em seguida esses pareceres aprovando, esses despachos aprovando o parecer do DPF Cortolo, e até agora nós ainda não tivemos essa alteração da IN 14. Então, o nosso objetivo hoje é estudar essa IN 14, o que ela tem de problemas e verificar o que nós podemos discutir, como aplicar nos estados hoje, sobretudo quando temos, não é, desde alguns anos, não é, nós já não estamos mais subordinados à diretoria técnico-científica. Agora, o Instituto Nacional de Identificação e também os grupos de identificação e os núcleos de identificação, eles estão subordinados à diretoria executiva, a Direx. Não é? Então, o que alterou com tudo isso? Porque, à época da N14, nós estávamos subordinados à DITEC. Então, vamos analisar. Não é? O primeiro slide, pedir para o Edson só filmar aqui o slide. Vamos ver como é que está a legislação em vigor. Bom, o Código de Processo Penal, ele fala 55 vezes em perito. Em 55 vezes ele menciona a palavra perito. Só 2 vezes ele vai falar perito criminal. Ele sempre se refere como perito. Só 2 vezes perito criminal. E só no artigo 6º, que é justamente aquele que trata do local do crime, com uma alteração que surgiu a partir somente de 1994, né? Você sabe, o código é de 41, é que ele vai falar de perito criminal. Em todas as outras partes ele fala de perito somente. Né? Aí você pode até voltar a câmera para cá. Então veja que coisa curiosa. Um código criado em 1941, como é que ele poderia prever todos os cargos, todos os nomes, as nomenclaturas de cargos dos vários tipos de perícia na Senasp, inclusive em audiência pública na Comissão de Trabalho, Administração e Segurança Pública, a CETASP, um representante, não é, do Ministério da Justiça foi a público numa audiência para discutir o PL 5649/2008, que justamente deixa mais claro, declara que o papiloscopista e as demais denominações equivalentes que realizam perícias papiloscópicas são peritos oficiais de natureza civil e criminal. E ele foi para lá, são parênteses, não é? Por que isso? Porque há papiloscopistas, em alguns estados, raríssimos, que aquele cargo de papiloscopista não tem atribuição específica de realizar perícia. Então, ele é meramente um auxiliar em datiloscopia. Ele é meramente um auxiliar em identificação. Ele não é um perito papiloscopista. Ele não é um perito papiloscópico. Ele não é um perito em papiloscopia. Ele não vai ao local de crime, como nós vamos, e expressamente temos essa atribuição legal, né, prevista em toda a legislação do DPF, nosso cargo. Não é? Ele não realiza, não faz o levantamento das impressões digitais, não coloca os reagentes, não faz todo o processo de tratamento das imagens, da questão da manipulação dos vestígios, da custódia, da revelação, do confronto
não elabora o laudo e não assina e não encaminha para a autoridade. Tudo isso, ao contrário, não é? Os demais papiloscopistas de praticamente todos os estados do Brasil realizam esse trabalho. Então, eles são peritos papiloscopistas. Então, esse projeto diz, olha, aqueles papiloscopistas que realizam perícias papiloscópicas são para tirar uma dúvida que surgiu com a Lei 2030 de 2009, que nós vamos verificar hoje também, tá certo? Então, quando aconteceu essa alteração, o representante lá da CETAS foi, e a Senasp tem 5 posicionamentos oficiais. Tem 5, seja essa audiência pública em que ele declara os 44 tipos de peritos diferentes que nós temos em nosso país, nas várias polícias civis. Então, nós temos o médico legista, nós temos o odontologista, o toxicologista, o biomédico, nós temos vários tipos de peritos, inclusive o perito em papiloscopia, como é o caso do papiloscopista policial federal, que é um cargo, né? Então, vejam, em 41 código não podia prever todos os cargos. Ele vai chamar perito, 55 vezes. E somente em 94, por uma alteração, né, ele disse, olha, no artigo 6º, quando a autoridade tomar, né, conhecimento da infração, deverá dirigir-se ao local do crime, providenciando, estou fazendo de cabeça aqui, tá, pessoal? Não é exatamente esse texto. Providenciando a preservação do local até a chegada dos peritos criminais. É mais ou menos isso. É assim que está lá no artigo 6º. E aí, por conta disso, alguns cargos, como tem a nomenclatura de perito criminal, que confunde-se com o nome, com o gênero que o código usa, que é perito criminal. Então, ele, na verdade, é uma espécie, como temos o médico legista, o odontologista, o papiloscopista, como tem um que é espécie, mas tem o mesmo nome, perito criminal, alguns acreditam, então, que são... Não, o código está falando somente do meu cargo, vocês, então, acreditam até que são, não é, chegam a ser os donos do local de crime. Na verdade, o CPP, ele diz que a autoridade policial é que coordena toda a investigação. Então, ela é que determina o que o perito deve fazer. Então, na IN 14, que nós vamos ver hoje, que trata justamente do local de crime, ela vai determinar que a autoridade é que vai nos acionar. Nós vamos ler hoje aqui toda a lei IN 14, né? A gente pode depois voltar para esse quadro. E a gente vai ver aqui a IN 14 na sua íntegra. Vamos ver como é que é a IN 14 para já balizar a nossa discussão. Ela é de 30 de junho de 2005, tá? Vê se consegue captar, Edson. Nada. É a cor da fonte que eu... Estabelece diretrizes e disciplina procedimentos relacionados à atuação de peritos criminais federais. Opa! Então, existe um cargo na Polícia Federal chamado Perito Criminal Federal, né? Diferente do papiloscopista. Então, temos 2 tipos de peritos oficiais do DPF, o Perito Criminal Federal, que tem várias áreas de atuação, né? Tem o perito em genética, tem o perito contábil, tem um perito que vai trabalhar, não é, na área de balística, de documentoscopia, de grafoscopia, de... né, local de crime, de exame preliminar de drogas, de apreensão de armas, do Estatuto do Desarmamento. Temos vários tipos de atividades que são realizadas pelas atribuições dos peritos criminais federais. Tá? Eles têm uma gama de atribuições diferentes. E muitos também atuam na sua área especializada, seja odontologia, seja, né, como nós falamos, a genética, contabilidade, de acordo com a sua área. O papiloscopista não, ele trabalha na área específica de perícia papiloscópica. Então, ela disciplina os peritos criminais federais, papiloscopistas, aonde? Em locais de crime. Primeiro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que ela, então, não se aplica para os demais laudos que o papiloscopista policial federal realiza. E quais são que eles realizam? Pessoal, a atuação do papiloscopista na Polícia Federal é imensa. Nós fazemos, não é, cerca de 3.000 laudos por ano, laudos periciais, que vão instruir desde processos no Supremo Tribunal Federal, há mais de 39 anos, quase 40 anos, já temos jurisprudência citando laudos de perícia papiloscópica produzido por papiloscopistas da Polícia Federal, no Supremo Tribunal, seja para livrar um inocente que estava preso,
indevidamente, seja para confirmar a condenação, seja para extraditar alguém. Antes de extraditar alguém supostamente estrangeiro, o Supremo, não é, verifica se a pessoa é realmente quem diz que é e solicita à Polícia Federal que faça a verificação. Então, tem o laudo papiloscópio lá instruindo o Supremo. Nós fazemos, então, laudos para a Interpol, a Polícia, não é, Internacional. Ela vai fazer essa consulta para verificar, por exemplo, criminosos que são presos no exterior sem identificação ou com identificação fraudulenta. Eles mandam as impressões digitais para a CAUNI e nós fazemos laudos, e esses laudos são encaminhados diretamente para a Interpol. Eles não são, então, laudos de local de crime. Percebam? Então, boa parte, por exemplo, aqui do INI, a maioria dos laudos produzidos pelo Instituto Nacional de Identificação não são laudos de local de crime, ao contrário dos senhores que trabalham nos estados. Acho que vocês, deve ser talvez metade, não é? Meio a meio, a depender do local, da cidade que vocês estão. Mas veja, então, que muitos que a gente faz aqui, então, são para o Supremo, para a Interpol, o Ministério das Relações Exteriores, então, criminosos, cadáveres não identificados, esses acidentes também de grandes proporções, como nós tivemos aí o caso da Air France, não é? Os papiloscopistas reconhecendo, não é, os cadáveres dos brasileiros e ajudando na identificação dos cadáveres de estrangeiros também, nossos colegas aqui, né, Luciene e nosso querido Marcos de Souza, né, Marco Antônio de Souza está ali, e fazendo um trabalho belíssimo, como também ajudando em outros casos. E aí nós também recebemos consultas aqui do IML, do Instituto de Medicina Legal, identificando os cadáveres. Então, uma gama muito grande, as varas criminais, quando o sujeito faz identificação, o próprio juiz, muitas vezes, ou a promotoria, suspeita que ele não é quem diz que é, faz a consulta, e a gente faz o laudo, confronta com eles, são laudos produzidos, não é, dentro do sistema informatizado, que traz, não é, uma série de impressões para a gente confrontar, e muito mais ainda se necessita do perito, porque são muito parecidas, precisa realmente ser um especialista com um treinamento muito consistente para fazer um excelente trabalho, para poder garantir com um excelente grau de certeza a identidade da pessoa. Seja, então, para identificar criminosos, para cadáveres, para, enfim, e até para iniciar uma investigação. Encontra-se um cadáver no local de crime, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem matou. Em primeiro lugar, saber quem morreu. Aí, a partir de quem morreu, a gente sabe quem é o marido dessa mulher, quem é o filho, quem é o sócio. Aí é que a gente vai começar. Muitas vezes começa a investigação com a identificação. Então, a IN14 só trata de laudo de local de crime, correto? Além de vários outros, como nós falamos aqui, do Ministério das Relações Exteriores, do EIFES, do IML e assim por diante. Então, o que é que a gente vai avançando? Ela vai trazer considerandos. Considerandos, o próprio Supremo Tribunal Federal já falou que não tem força cogente. Então, a Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais, a Abrapol, ingressou com mandado de segurança contra a IN14 à época. E conversando com o juiz, ele negou a liminar. A associação foi perguntar, ela disse, olha, essa IN14, ela não tirou o direito de vocês fazerem o laudo. Está lá, vocês fazem o laudo, está aqui no artigo 5º, parágrafo 6º. E eu considerando que desconsidera vocês, né? Olha aqui, fazer uma brincadeira, ele não tem força cogente, considerando o Supremo já disse que não vale nada, entre aspas. É só para dar um contexto. Ele não obriga. Ele é apenas uma contextualização. Então, ele disse, olha, eu não posso, por um mandado de segurança, anular os efeitos dessa IN14 por conta disso. Então, vejam que esses considerandos, que foram motivo de discussão dentro do próprio DPF, à época o diretor-geral Luiz Fernando, ele convocou um grupo de trabalho composto por um delegado, Dr. Herbert Gasparini, 2 papiloscopistas, eu tive a oportunidade de estar nesse grupo, eu e o nosso querido Messias, aqui também do setor de perícias, à época eu não sei em que setor que ele estava, e também 2 peritos criminais federais, o colega Arthur, lá do Piauí, e o colega Amauri, aqui da DITEC. E um grupo, então, de 2 membros de 2 categorias que, como é natural, pessoal, é porque nós somos seres humanos.
onde, em qualquer lugar, em qualquer área em que haja pessoas trabalhando com atribuições muito próximas, muito semelhantes, entremelhadas, como nós somos, tanto que no mundo todo só existe um tipo de perito. É uma categoria única. Normalmente não existe 2 cargos, 3 cargos, como existem aqui no Brasil, 4 cargos, 5 cargos diferentes. Então, o projeto de lei da Polícia Civil, né, a Lei Geral das Polícias Civis, ele prevê um único tipo, é só perito. Não fala papiloscopista, médico, não, é só perito. Então, é natural, então, quando haja essa proximidade, que haja essas discussões. Então, para tentar pacificar, um delegado como mediador e o grupo de trabalho chegou à conclusão que a N14 precisava ser modificada, alterada, porque ela estava provocando insegurança jurídica, porque o papiloscopista é, sim, perito oficial. E o seu terceiro considerando, principalmente, deveria ser modificado. Vamos ver os considerandos? Então, esse primeiro aqui é básico, né? Considerando que a imprecipibilidade do exame de corpo de delito. Inclusive, esse artigo 158 e 159 lá no Código não fala perito criminal, fala perito oficial. Tá? Esse detalhe é importante, 158 e 159, que trata do exame do corpo de delito, ele fala em perito oficial, ele não fala, não é? Como alguns tentam se apropriar da nomenclatura ou interpretar a seu modo, como é natural do ser humano. Considerando que os exames de corpo de delito e outros peritos serão feitos por 2 peritos oficiais, vejam como ela está desatualizada. À época, antes da Lei 11.690 de 2008, precisava de 2 peritos oficiais para assinar o laudo. Hoje, não mais. A partir de 90 dias após a Lei 11.690, basta um perito assinar o laudo. Então, os senhores já sabem, não precisam. Claro que é sempre bom, não é? Pelos vários princípios que a gente conhece da perícia, do princípio da prudência, da revisão, a gente submeter a um outro colega, porque nós somos também humanos. Então, agora, o problemático é justamente esse, considerando que, no âmbito do Departamento de Polícia Federal, os peritos criminais federais são os peritos oficiais de que tratam os artigos 159 e 160 do CPP, aí é que está o problema. Porque ele não disse que a gente não era, mas disse que somente, né? Não tem um somente não, mas diz que eles, os peritos criminais federais, são os peritos oficiais. Esse, considerando, gerou um celeuma muito grande, um problema muito sério, e a gente vai ver repercussões graves dentro do próprio DPF e fora dele, até chegar ao caso do STJ, como nós vamos chegar, e a absolvição de criminosos que estão acontecendo hoje em nosso país, graças a essa disputa corporativista e esta instrução normativa que não é alterada, em que pesa uma ação civil pública declarar e proibir a União de desconsiderar o papiloscopista perito oficial. Então, vamos adiante. Considerando a necessidade da preservação do local de crime, é justamente o artigo 6º, né? Então, logo tenha conhecimento da prática da infração penal, providenciando para que não se altere o estado das coisas, até a chegada dos... Aí, a IN14 já direciona tudo para o perito criminal federal, como se ele fosse o perito oficial lá do CPP. Aí diz o quê? Até a chegada dos peritos criminais federais. Você começa a perceber. Nazareno, quando a gente vai analisar uma norma, eu tenho formação jurídica, não é? Com pós-graduação, e a gente quando vai interpretar uma lei, a gente verifica quem produziu a lei, para quem e em que contexto. Se ela está de acordo com a jurisprudência, com a doutrina, se ela não foi revogada. E essa lei, entre aspas, né? Essa legislação, essa IN, ela foi produzida pela Diretoria Técnico-Científica, à época dirigida por um perito criminal federal. O motivo, inclusive, dos papiloscopistas terem feito um abaixo-assinado para sair da DITEC não é porque eles não se consideram da área técnico-científica, não, porque nós somos, inevitavelmente. É porque a diretoria técnico-científica era sempre chefiada por um perito criminal federal e com essa infelizmente, né, divisão entre as categorias, havia prejuízo para os papiloscopistas. Então, os papiloscopistas preferiram sair da DITEC por conta disso. Um dos motivos foi essa IN14. Não é? Então, vejam que ela é produzida por uma equipe da assessoria do DITEC, à época, e foi assinada
né, pela direção-geral. Tá certo? Então, só para contextualizar. Então, não houve participação de nenhum papiloscopista na elaboração. E ela foi feita para quê? Para disciplinar a atuação dos peritos e dos criminais federais e dos papiloscopistas em local de crime. Não seria bom ter um papiloscopista participando no grupo de trabalho? Seria fundamental, não é? Imprescindível. E aí a gente vai vendo mais considerandos, sempre falando da questão dos peritos criminais federais, não vamos ler todos para ganhar mais tempo, não é? Artigo 1º, ela diz, declara, expedir a presente IN com a finalidade de estabelecer diretrizes disciplinar procedimentos relacionados à atuação de peritos criminais federais e papiloscopistas policiais federais em locais de crime. Então, ela só se aplica em locais de crime, tá certo? Todos os nossos laudos são encaminhados diretamente para as autoridades solicitantes. Nazareno, e agora? Como é que vai ficar? Porque surgiu um memorando circular após uma reunião que teve em finalzinho de 2012, dos superintendentes aqui em Brasília, na época, inclusive, estava havendo um movimento paredista, pedindo para, reforçando a aplicação da IN14, inclusive determinando que a autoridade policial fosse ao local de crime. Bom, meus amigos, a IN14 continua em vigor. E pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, o servidor público tem que fazer aquilo que a legislação, não é, determina, mesmo que a gente possa, não é, dizer, não, olha, isso aqui não está tão atualizado, não está tão correto, então a gente deve encaminhar para o nosso superior um questionamento, uma solicitação, e chegaram aqui ao Instituto Nacional de Identificação algumas solicitações dos senhores sobre como proceder. Então, primeira questão, contexto. Hoje estamos sob a vinculação à Direx. Hoje nós não temos mais nenhuma subordinação administrativa ou técnica à DITEC, em que pese a IN13, a Instrução Normativa 13 de 2005, que disciplina a competência de todos esses órgãos, que realmente faz essa vinculação do INI à DITEC ainda não ter sido ainda reformulada. Então, a IN13 ainda está em vigor, apesar da portaria ministerial, o novo regimento interno do DPF, dizer que o INI agora está subordinado à Direx. Ou seja, já era tempo de ter mudado não só a IN14, mas também a IN13 de 2005. Nós vamos verificar as duas legislações aqui, tá certo? Então, na IN14, né, nós temos o local do crime. Ela fala da terminologia, do que deve ser feito, né? E olha o artigo 5º da IN14. A coleta de impressões digitais e o levantamento de fragmentos papiloscópicos nos locais de crime serão de responsabilidade dos papiloscopistas policiais federais. Ou seja, quem vai ao local de crime e vai levantar as impressões digitais, quem é? É sempre, como sempre foi, o papiloscopista desde a criação do DPF. Então, a IN14, ela é, ao mesmo tempo, ela é incoerente entre si. Porque ela diz que que é o perito, e lá no artigo 5º, de uma hora para outra, aparece uma figura chamada papiloscopista e que vai para o local de crime e que faz o levantamento dos fragmentos, um trabalho pericial. A localização, o levantamento, inclusive a guarda, a gente vai ver que a custódia do material, vai fazer o laudo. E por que ele não é perito? Ah, não, é porque ele é que nem o auxiliar de necrópsia. Não, mas aí tem um estado, eu acho que é o Rio de Janeiro, que tem um cargo de auxiliar de necrópsia, por exemplo. O auxiliar de necrópsia, ele auxilia o médico legista, e não há nenhum problema nisso, mas ele não elabora a perícia propriamente e ele não elabora o laudo, o relatório técnico que produz a conclusão. Então, ele não é perito. Esse cargo não tem essa atribuição. Então, na hora que se compara o papiloscopista com o auxiliar, nós já tivemos auxiliares. Antigamente havia o auxiliar em datiloscopia. Alguns estados têm auxiliar em datiloscopia. Lá no Ceará, o antigo datiloscopista agora é perito criminal, o nome, ou é perito criminalístico, não me recordo, da Polícia Civil, e tem lá o auxiliar em datiloscopia.
e ele vai fazer o trabalho de auxílio, não vai fazer o trabalho da perícia propriamente dita e da elaboração do laudo. Tá certo? Então, vejam que a IN 14, ela também, em que pese ter uma série dessas incongruências, ela defende que o papiloscopista, porque não podia ser diferente, ela não podia ser contrária à própria portaria ministerial 523, ela vai defender que o papiloscopista faz. Então, o papiloscopista faz a perícia. Agora, o que é que ela tem mais? Ela acrescenta um detalhe, vírgula, sob a supervisão do perito criminal responsável pela equipe técnica. Veja que detalhe, ela falou perito criminal responsável pela equipe técnica. Ela não falou perito criminal federal responsável pela equipe técnica. Falou? Falou perito criminal. Não somos peritos criminais? Somos peritos criminais, senhores. Nós fazemos perícias, nós trabalhamos em órgãos policiais, em órgãos criminais, nossos laudos instruem inquéritos policiais, processos criminais, né? Alguns processos civis, mas 99% do nosso trabalho é criminal. Então, nós somos peritos criminais. Então, nada impede que a autoridade que vá solicitar a perícia diga, olha, o chefe da equipe vai ser o papiloscopista mais antigo. Os peritos criminais são todos novinhos que não têm experiência. Tem muita gente, muitos casos que deveria ser assim a regra. Mas, apesar de não haver nenhum entendimento jurisprudencial dizendo que cargo não é hierarquia, né, tem exatamente ao contrário. Agora, se fosse o chefe, como antigamente, quando o papiloscopista era lotado no CETEC, na Secretaria Técnico-Científica nos estados, aí, administrativamente, ele era subordinado. Aí ele iria, sim, atender a orientação do seu chefe, que iria determinar, olha, você vai, e quem vai chefiar a equipe vai ser o perito criminal federal fulano. Tá certo? Primeiro detalhe. Então, ela também não é ilegal nesse ponto. Porque tem que alguém coordenar o trabalho, não tem? Tem que ter um chefe de equipe. Toda OMP que a gente faz tem um chefe de equipe. Então, a orientação que o ENI tem dado aos estados é o seguinte, pessoal, nós vamos responder à autoridade solicitante, seja o juiz, seja o Ministério Público, seja o delegado de Polícia Federal, e como a IN 14 ainda está em vigor, ainda não foi alterada, não foi aperfeiçoada, modificada, nós vamos encaminhar uma cópia para o perito criminal. Por quê? Porque o entendimento, à época da criação da N14, era que ela ia ser criado um laudo geral, chamado laudo de local de crime. A gente vai ver aqui no texto dela. Então, ou seja, no local de crime nós devemos ter, por exemplo, vestígio de sangue. Então, um perito ia coletar o sangue e encaminhar para o perito em genética. Ia ter rastros de pólvora ou marcas de bala. O outro perito ia fotografar, pegar as cápsulas, encaminhar para o perito em balística e assim por diante. Teve impressões digitais. O perito em papiloscopia faz a coleta, o levantamento, revela, e junta todos aqueles laudos em um laudo geral chamado laudo de local de crime. Então, esse laudo, ele daria para a autoridade a noção perfeita, mais ou menos, de todos os elementos para que ele chegue à sua convicção. Porque o laudo, por si só, o juiz não fica adstrito ao laudo. Não é isso que o CPP fala? Então, ele pode, inclusive, desconsiderar, como já houve casos de laudos confrontantes. E, por isso, era a justificativa de criar a IN 14, era essa. Não, já teve uma vez que o STJ, por exemplo, num laudo grafoscópico e um laudo papiloscópico, a própria ministra Maria Tereza de Assis Moura, aquela mesma que foi a relatora no HC 71563, nós vamos falar sobre ele, ela vai dizer que, como o laudo grafoscópico foi realizado em cima de uma fotocópia, de uma xerox, que a gente chama, ela vai dar prevalência ao laudo papiloscópico com muito mais grau de certeza. É num título de hierarquia das provas. Ela fala, não é que seja hierarquia das provas, mas que esta prova é mais consistente para mim. Ou seja, o laudo papiloscópico do papiloscopista policial federal foi superior ao do perito criminal federal. No STJ, na mesma ministra que deu aquilo lá. Então, vejam que a questão é da gente conhecer melhor o assunto. E, quando vamos analisar a N14, ela tem os seus lados ainda. Então, a gente orienta de atender a autoridade, como determina quem? O CPP.
É o Código de Processo Penal que determina que o perito deve responder à autoridade. Agora, enquanto a IN 14 está em vigor, pessoal, a gente tem que seguir a legislação vigente. Então, vamos encaminhar para o colega, não é? O perito, para que ele junte lá no laudo dele, que às vezes demora mais. Né? Normalmente, nosso é rápido, nosso é muito eficiente, não é? Tem sido, pelo menos. Né? Então, a gente pode. E a autoridade quer saber logo a autoria do crime, ela não quer só a materialidade. Em regra, os laudos de criminalística dos peritos criminais federais dão uma materialidade, só dão autoria, normalmente no caso do DNA, que eles não têm um banco como o nosso, o BIFES, com milhões de impressões digitais. Então, a gente sabe que é muito importante o laudo papiloscópio, daí, porque nos Estados, inclusive, nós temos um Instituto de Medicina Legal, os peritos em Medicina Legal, os peritos em criminalística e os peritos em papiloscopia. 3 tipos de peritos trabalhando em institutos harmônicos e autônomos entre si. Ok? Então, vamos lá. Agora, o que ela gerou um problema? Ela criou uma figura que não existe propriamente na doutrina. Raros livros vão falar. Vamos ver. O artigo 6º dela vai dizer: com base nos levantamentos feitos no local de crime em busca de impressões digitais e de fragmentos papiloscópicos, o papiloscopista policial federal emitirá o quê? Informação técnica. Ela criou um negócio chamado informação técnica, isso em 2005, cujo relatório deverá ser conclusivo quanto à presença de impressões papilares ou fragmentos que reúnam condições técnicas para confrontos, presença de fragmentos de impressão papilar que não reúnam, no entanto, condições técnicas para confrontos, né? Ou seja, as impressões, não é, que estão borradas, não é? Que não tem quantidade de fragmentos suficiente para a gente fazer pelo menos o mínimo de 12 pontos, que é o que a gente utiliza para elaborar o laudo pericial. E 3, a ausência de fragmentos de impressão papilar nos suportes examinados no local. Pessoal, primeira coisa, se vocês pegarem a instrução técnica número 9 de 2010 da própria diretoria técnico-científica, ela vai dizer o que é informação técnica. Informação técnica é tudo, menos isso que ela está dizendo aqui. Informação técnica, segundo alguns poucos e raros livros de doutrina que nós conseguimos encontrar, é uma mera comunicação. Ou seja, o juiz pede, por exemplo, o laudo para o perito. E a gente precisa de mais prazo. Aí a gente vai fazer uma informação técnica. Senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz, nós precisamos de mais 15 dias de prazo para concluir esse laudo. Pronto, isso é uma informação técnica. Senhor juiz, me mande mais padrões para que eu possa confrontar esses vestígios com os que eu tenho aqui. Isso é informação técnica. Se você vai a um local de crime e não encontrou impressões digitais em condições, você deve fazer um laudo de perícia. Você fez uma perícia no local. Você foi no local, você levantou, você jogou, não é, os pós, você colocou os reagentes químicos, você aplicou a luz forense, você colocou o cianocrilato, o iodo, enfim, o reagente necessário que você precisou colocar, não é? Vocês viram aí, tantos aí, mais modernos, as apresentações que têm sido feitas aqui no encontro. Então, se você foi e colocou, isso vai servir para o juiz, inclusive para a defesa, para dizer, olha, vocês não têm nenhuma prova que o meu cliente esteve no local. Isso é um elemento relevante, precisa ser fundamentado em laudo, com todas as letras, porque o laudo, segundo a definição da doutrina, é o parecer técnico elaborado, assinado pelos peritos. Isso é o laudo. Informação técnica não aparece na doutrina. O que aparece é o laudo ou o auto. Aí alguns querem dizer, não, vocês fazem auto de identificação. Não. Auto, segundo a doutrina, é quando a autoridade dita para alguém, normalmente, né, um escrivão, um auxiliar, as circunstâncias, as coisas. Então, ele é uma coisa ditada. Aí é o que a doutrina chama de auto. Então, a gente pode fazer também autos. Você pode ditar para alguém. Anota aí. Vai anotando aqui. Encontrei tais vestígios. Isso aí é um auto. Agora, o laudo é quando os próprios peritos, de próprio punho, redigem a peça pericial. Então, aí é laudo. É assim que está na doutrina. O auto e laudo, no CPP, eles vão ter sinônimos. São palavras polissêmicas. Elas têm o mesmo significado. Vai ver o médico legista fazendo auto de exumação, auto daquilo. Está lá no CPP, o auto e o laudo como sinônimos também. Tá certo? Mas para a doutrina, a melhor definição é esta. Bom, pessoal, então há uma dúvida sobre a questão do laudo e do auto.
E, às vezes, é citado a questão do CPP, dizendo que o papiloscopista faz auto de identificação e não laudo. Porque tem um artigo, né? O artigo 166 do CPP, obrigado, Priscila, que ele vai dizer o seguinte, está projetado para vocês: havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se de auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Vejam, então, deixa eu ver se esse parágrafo único aqui tem alguma coisa a acrescentar. Então, por conta dessa citação do artigo 166, né, ele aqui diz assim: parágrafo único, em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Então, aqui é uma pessoa que já faleceu e tem dúvidas, então o que é que vai acontecer? A autoridade vai fazer uma inquirição das testemunhas. Testemunha, quem é essa pessoa aqui? Ah, é o Zé das Couves. Todo mundo conhece. Não, é o Zé das Couves mesmo. Aí ele vai lavrar um auto de identificação. Isso é que é o correto, tá certo? E, claro que se puder ser feito pelo auto a repartição, excelente. Mas se não tiver, é quem a autoridade ou a pessoa que estiver no local puder fazer, enquanto o cadáver, inclusive, tenha condições disso. Então, não há que se confundir esse auto de identificação, tá? Como nós falamos no CPP, usa indistintamente a palavra auto e laudo como sinônimos, e o papiloscopista faz expressamente laudo de perícia papiloscópica, e não é? na portaria 523, que discrimina todas as atribuições de todos os cargos, e não somente o do papiloscopista policial federal. Então, vamos adiante. Na N14, então, ela criou uma informação técnica que a própria Diretoria Técnico-Científica, em 2010, vai dizer, na sua definição, o que é auto, aliás, o que é laudo, e o que é informação técnica. E a informação técnica é justamente essa para meras comunicações. E enquanto que o laudo não é para os peritos chegarem a uma conclusão, a informação, né, é um parecer técnico, é realmente o laudo que nós fazemos. Então, a própria N14, ela já tem uma terminologia errada, desatualizada, no mínimo, em relação à Instrução Técnica número 9 de 2010 da Diretoria Técnico-Científica, que é quem, não é, à época, tinha a competência para realizar esse tipo de normatização. E aí ele vai dizer que, no caso do inciso 1º, em havendo ao suspeito de autoria do crime, o confronto facial entre suas impressões digitais e os fragmentos encontrados no local da infração, não havendo suspeito, ou quando o confronto de que trata o parágrafo anterior resultar negativo, os fragmentos deverão ser submetidos à pesquisa no banco de dados do sistema automatizado de impressões digitais, EIFES. Quando a pesquisa de que trata o parágrafo 3º indicar possíveis suspeitos, deverá ser realizado o confronto. No parágrafo 5º, olha que coisa curiosa. Quando o confronto, que é o exame de confronto, resultar positivo, a própria N14 diz, será emitido o laudo de confronto papiloscópico por papiloscopista policial federal. Então, ela é muito clara em dizer que nós fazemos laudos. E quem faz laudo é quem é? É o perito, pessoal. Não importa, não é? Ela ser um Frankenstein em termos de criação legislativa. Infelizmente, ela peca pela criação normativa, ela não obedece tudo, ela é incongruente, né? Então, veja, e quando não encontrar, manda armazenar no EIFES e assim por diante. Agora, veja que coisa curiosa, isso no grupo de trabalho foi questionado. Então, quer dizer que a gente só faz laudo quando for positivo? Quer dizer que o papiloscopista agora está proibido de fazer laudo negativo? Quantos casos, inclusive, tem acordo do Tribunal Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que a pessoa foi absolvida por um laudo negativo? Vários outros, não só, mas isso no TRF, imagine. Então, vejam que o laudo negativo, em pese ele ser menos comum, ele também é necessário. Porque, por exemplo, a pessoa está sendo acusada de ter estado naquele local de crime. A impressão que foi encontrada foi de outra pessoa. Então, ele vai dizer, olha, não, eu posso solicitar,
não é, que um laudo que o perito não, posso dizer que a impressão dele não foi encontrada, como de fato muitas vezes não encontra. Então, não é caso de informação técnica. Então, até como nós vimos ontem na questão das atribuições do papiloscopista, dizer que ele vai fazer, a partir de agora, em vez de laudo, ele vai passar a fazer informação técnica, é uma impropriedade técnica, é uma impropriedade legal e é uma impropriedade, não é, até laboral, trabalhista. Porque fere até o direito adquirido daqueles servidores que ingressaram naquele concurso para realizar aquela atribuição específica de perícia papiloscópica. Ele não faz, nós não fazemos informação técnica, nós fazemos laudo de perícia papiloscópica ou laudo de perícia necropapiloscópica. Nós fazemos laudo, não é? Laudos de exames prosopográficos. Nós fazemos uma série de laudos. E não informações técnicas que a própria doutrina esclarece claramente, não é, sobre o assunto. Aí ele diz que caberá aos peritos criminais federais a custódia dos vestígios e, parágrafo único, os fragmentos de impressões digitais, colhidos em locais de crime, serão guardados no setor específico do Instituto Nacional de Identificação ou de suas projeções regionais. Ou seja, até a custódia dos vestígios, né, de impressão digital do crime, da cena do crime, são guardados por quem? Pelos papiloscopistas. Então, a N14, ela é muito mais a dizer, pelo seu teor cogente, que nós somos peritos criminais, do que pelo seu mero considerando, que não nos exclui, não diz, olha, somente são peritos oficiais os peritos criminais. Não, parece que os peritos criminais federais precisavam de ter, né, algum tipo de expressão que para nós nós consideramos perfeitamente desnecessária. Não precisava desse terceiro considerando. Ele era completamente dispensável. E ele gerou o quê? Gerou dúvida. No dia seguinte, ela foi publicada dia 30 de junho. No dia 1º de julho, dia do meu aniversário. Olha que presente. Sai o parecer de número 73, 2005, CELP Coger. O parecerista, não foi um parecer vinculante, uma opinião pessoal, mas o parecerista, baseado na IN14, no considerando, passou a dizer que o papiloscopista, para realizar os seus laudos periciais papiloscópicos, ele teria que ser nomeado perito ad hoc. Ou seja, ele mesmo tendo sido empossado num cargo com atribuição pericial, ele tem atribuição decorrente de lei, ele tem tudo expressa, tem formação na academia, não é? É o único curso, o perito criminal federal não tem a competência, a formação para realizar a perícia papiloscópica na Academia Nacional de Polícia. O curso de formação na ANP de 264 horas, pelo menos foi o nosso curso, 2004, não é? Somente de disciplinas ligadas à perícia papiloscópica. Foram, né, uma boa parte do nosso curso foi a área pericial. Nós fazemos a parte policial, fazemos também, como todos os outros cargos. Também somos policiais, mas é o único cargo, nenhum outro tem a formação, a quantidade de horas-aulas e a atribuição expressa de fazer. O perito criminal federal não tem na sua atribuição realizar a perícia papiloscópica. Então, vejam que a gente vai começando a compreender. Então, sai esse parecer dizendo que a gente tem que ser nomeado perito ad hoc, ou seja, que o ad hoc é o quê? Quando, na falta de peritos oficiais, a autoridade vai nomear alguém, não é? De nível superior, porque o perito oficial não precisava de nível superior, só passou a precisar a partir da 11.690, não é? Mas que ela respeita que aqueles que ingressaram sem a exigência do diploma, não é? Antes da vigência da lei, passarão a continuar trabalhando nas suas perícias especializadas. Então, inclusive tinha muitos peritos criminais, peritos criminalísticos, não é? Que não tinham formação em alguns estados, ainda havia alguns sem nível superior específico trabalhando na área, e ela preservou esse direito adquirido, não é? Como alguns papiloscopistas de alguns estados que não tinham nível superior, que é diferente do DPF, não é? Que exige o nível superior, ela resguardou. Então, o ad hoc, sim, sempre precisou. O CPP, né, sempre, modo de dizer, das alterações mais recentes, ele exigia o nível superior para o perito nomeado. Ele tinha que ter conhecimento em fazer juramento. Só faltava a gente ter que fazer juramento também para fazer a perícia papiloscópica. Então, por conta desse parecer, por conta da IN14, o que aconteceu? Caso emblemático. E o caso que gerou toda a insegurança. Em 2005, um grande escândalo acontece no nosso país. Acontece um furto de cocaína, de euros e dólares, de dentro do cofre da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
policiais federais envolvidos, um advogado, e quando a polícia toma conhecimento, não é? Pede para 2 colegas daqui de Brasília, não é? Foi o Clemeu, não é? E um colega daqui, o Mauro também, foram deslocados, acho que não foi o Mauro não, foram deslocados lá para o Rio de Janeiro, até para ter maior isenção, colegas de outro estado para vir, porque envolvia colegas, foram lá e dentro no saco da embalagem da cocaína, levantaram impressões digitais que levaram a 2 suspeitos, não foi só um. Então, com base neste laudo papiloscópico, escorreitamente realizado, mas o que aconteceu? Os peritos criminais federais também foram ao local. Há um laudo, eu consultei os autos no STJ, e os peritos criminais federais fizeram um laudo também, por exemplo, para dizer que a substância era bicarbonato. Pesaram a substância, quantos gramas. Eles fizeram todo aquele laudo, não é? Mas não fizeram o laudo de local de crime, que a IN14 queria que eles fizessem. Ou seja, ela queria que eles fizessem um laudo geralzão de local de crime e não foi feito. Deveria ter sido feito. Um erro que acontece, não é? A gente sabe, somos humanos. Por conta disso, eles foram, não é? Esse laudo perfeito, o juiz condenou em primeira instância, foram todos presos, continuam presos. Tribunal da Segunda Região Federal, acordo unânime, foi confirmada a condenação, chegou no STJ. O advogado, sabendo dessa, né, dissensão entre as categorias, resolveu fazer uma consulta, não ao DITEC e nem à direção-geral, que seria o correto, se fosse o caso. Mas aí o advogado de defesa dos indiciados, né, aliás, já condenados, eles resolvem consultar a diretora do INC, que era uma perita criminal federal, não é? Que entende que o papiloscopista não é perito oficial. Até hoje, eu acho que ela ainda tem esse entendimento, que nós respeitamos. Mas o que ela faz? Ela responde essa consulta por e-mail desse advogado de defesa, e o advogado instrui a defesa, né, no STJ, que pela primeira vez chegou a essa discussão, porque nunca havia sido questionado no laudo de perícia papiloscópica. Teve um aqui no TJDF, nós acompanhamos, quando um laudo de perícia papiloscópica foi desconsiderado, a única vez que eu vi. Quando os peritos, eles fizeram o laudo de local e não mencionaram uma faca, que era justamente onde estavam os fragmentos de impressão digital que os papiloscopistas, aqui da Polícia Civil do DF, tinham feito o laudo de local. Aí os desembargadores disseram, não, olha, tendo um laudo dizendo que não tinha faca e o outro dizendo que tinha impressão digital da pessoa na faca, e a faca não estava no local, então a gente vai absorver. Foi a única vez. E não foi nem para o STJ. Então, primeira vez, a 6ª turma vai analisar essa questão. Aí chega o advogado dizendo, olha, tem uma IN14 dizendo que eles não são peritos. Tem um parecer dizendo que eles têm que ser nomeados peritos ad hoc. Tem o ofício, ela oficiou, tem o ofício do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, dentro dos autos, está lá no processo HC 71563 do Rio de Janeiro, ela defendendo todos esses posicionamentos, dizendo que o papiloscopista é de atividade de nível médio, e outras informações, e, meus amigos, e deixaram os ministros do STJ de saia justa, porque o advogado ainda juntou coisas mais, colacionou citação falsa de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que em tais acordos, e relaciona os acordos, eu tenho todos eles, todo esse material que nós estamos citando aqui está disponível no site da Associação, né, Brasileira dos Papiloscopistas, abrapol.org.br. Tem lá, ele citando, o advogado de defesa citando acordos do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os papiloscopistas, não é, que os peritos oficiais seriam só os médicos legistas e os peritos criminais. Não, abri todos os acordos, um por um, nenhum deles trata desse assunto. Foi citação falsa de jurisprudência, litigância de má-fé. Juntaram também um parecer do Dr. Cláudio Fonteles, à época subprocurador, em que peso todo o nosso nobre respeito a ele.
E nesse parecer ele diz que o papiloscopista é um auxiliar do perito, não é perito. Quem faz perícia é o perito. Ora, o parecer de 99, solicitado pela Associação Brasileira de Criminalística, que nós também respeitamos, mas, como nós dissemos, há papiloscopistas e há peritos papiloscopistas. Então, talvez, eu acredito, o doutor Cláudio Fonteles, né, à época, em 99, ele conhecia, talvez, no seu estado, algum papiloscopista que não fazia perícia, e achou que o papiloscopista não fazia perícia, e fez esse parecer, porque era o que ele conhecia, eu imagino. Mas veja que em 2003 há um parecer dele também. No próprio Supremo Tribunal Federal, na extradição, né, eu não tenho um número aqui de cabeça, mas vou colocar no material para vocês, na extradição, ele, em 2003, declarando que, aceitando um laudo de perícia papiloscópica produzido pelo Instituto Nacional de Identificação, assinado por papiloscopistas policiais federais. Ou seja, logo após a DI 1477 do DF, quando o Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, como já falei a vocês, há quase 40 anos já vinha, condenando, extraditando e absolvendo baseado em laudos de perícia de papiloscopistas, vai por unanimidade o Pleno, não foi uma turma como foi o STJ, não, foi o Pleno, disse, olha, o datiloscopista, na época tinha esse nome, o datiloscopista, né, da Polícia Civil do DF, ele tem autonomia para realizar os seus laudos periciais. Não se ampliou com isso o rol de auxiliares da justiça, não é? Como são os peritos. Não se ampliou, eles já são peritos. E ainda disse que os peritos oficiais não precisam ser de nível superior, como a defesa estava alegando. Disse o ministro Otávio Galotti e tantos outros. Então, é um acordo emblemático, mostrando que eles têm autonomia, ou seja, que do mesmo modo que o médico legista, que o perito criminal e o papiloscopista, cada um, não é? E de as diversas áreas, tem a sua autonomia, nenhum pode interferir no outro. Então, um perito criminal não pode dizer, olha, esse é o lado aí, está errado, você muda isso aqui. Não, ele não pode, ele não é especialista na área. Por isso que o texto lá está, na IN 14, está supervisão. Mas ela não pode modificar, não é uma subordinação. E lá está perito criminal, não está perito criminal federal, como nós falamos, tá certo? Então, por conta dessa decisão, o que aconteceu? Mais esse parecer do Dr. Cláudio Fonteles, que não citou, não é, o de 2003, citaram só esse de 99, mais a decisão essa citação falsa de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos SHC 71563 no STJ, por 2 votos a 2, um empate. Os dois ministros que eram de carreira, juízes, que não eram advogados indicados para o STJ, não é? O ministro Hamilton Carvalho foi responsável inclusive pela reforma aí do Código Penal, e o outro ministro, me fugiu o nome dele, mas conversei com todos eles. O Nilson Naves também, falei com o assessor dele, não com ele, mas com o assessor. A Maria Tereza foi a única que eu não pude conversar, mas com o assessor dela foi recebido várias vezes, porque nós fomos conversar depois da decisão. Então, por 2 votos a 2, o quê? Os ministros de carreira, eles disseram, não, olha, mesmo considerando tudo que tem aí, nós não aceitamos. O próprio Napoleão Nunes Maia, aliás, do Ceará, vai dizer que o perito criminal não pode opinar sobre o laudo do papiloscopista. É soberano o laudo do papiloscopista. A Procuradoria-Geral da República, não é, ingressou com um embargo de declaração, porque agora já não havia mais nada a fazer, já tinha sido prolatado o acordo. Entrou com embargo de declaração, mas embargo de declaração é só quando há omissão, obscuridade. Não é para mudar o teor da decisão. Não é? Fizeram, inclusive, sustentação oral. Tem os memoriais da doutora Julieta, né, de Albuquerque, nós temos esse material também. Então, vejam, preocupada com essa decisão que não levou em consideração a DI 1477 do Supremo Tribunal Federal, que devia ter levado. Então, para nossa felicidade, o quê? É uma única decisão do STJ isolada. Da 6ª turma. A 5ª turma, todas as decisões são utilizando e aprovando os laudos de perícia papiloscópica. Na própria 6ª turma, antes e depois, temos também decisões confirmando. Inclusive, na 5ª turma, tem o emblemático caso do Banco Central de Fortaleza. É um HC lá do Ceará, que os bandidos também tentaram impetrar, não é? O habeas corpus, e foi negado.
pela quinta turma. E foi, você sabe, não é, que um dos grandes méritos, um dos grandes auxiliares da solução daquele crime milionário do furto foi a um laudo de perícia papiloscópica. Por quê? Por conta de uma impressão digital encontrada na geladeira da casa, utilizada, né, como sede para a quadrilha. Ficava sediada. Eles utilizavam luvas, mas alguém de noite com fome foi na geladeira e deixou. E a nossa equipe lá do nosso querido Ulisses, né, revelou o fragmento e, com o retrato falado, nosso querido Durval e tantos outros colegas. Então, vejam, não é, chegaram à conclusão do crime e, então, na própria sexta turma, temos jurisprudência antes e depois, inclusive após a Lei 12.030, que foi também outro grande problema de interpretação, de dificuldade da gente entender, para nós verificarmos. Então, vejam que, com essa decisão do STJ, nós tivemos um grande problema. Gerou-se uma celeuma muito grande, porque uma decisão de um tribunal superior, não é, dizendo que o papiloscopista não faz laudo, que ele tem que remeter porque o que é que na verdade, a decisão, se vocês verem, inclusive o telegrama que chegou aqui à época, a ADTEC, dizia o seguinte, que era para se cumprir a IN14. Não estava dizendo que era propriamente para desfazer, não. Era para mandar cumprir a IN14, nos termos da IN14, para realizar, era para os peritos realizarem o laudo de perícia conforme a IN14. Aí chegou aqui e ficou em dúvida. O diretor do ENIL, na época, o Marcos Elias, o doutor Bertolo, da DITEX, ele disse, não, e agora, como é que vai fazer? Tanto que eles ficaram com tanta dúvida, porque o Marcos, não, se é para IN cumprir a IN14, quem vai fazer o laudo são os papiloscopistas. Se é para refazer, vamos refazer aqui. Não, mas ela quer que são os peritos criminais. Olha aqui o texto, realmente o texto é dúbio. E, para não correr risco, o que o doutor Bertolo faz? Convoca 2 peritos criminais federais que haviam sido papiloscopistas, 2 colegas nossos, inclusive, né, lotados aqui no INC, que tiveram formação na academia, então tinham a expertise para aquilo, né, foram nomeados pelo próprio STJ para fazer a perícia, e eles pegam o laudo de perícia papiloscópica, não é? E praticamente copiam o material, porque eles não tinham, o local de crime já tinha sido violado, eles utilizaram as mesmas fotos, as mesmas coisas que nós utilizamos para a elaboração. A defesa ficou indignada. Como é que em 24 horas sai um laudo? Né? E com razão também. Então, vejam que nós precisamos aperfeiçoar, atualizar a IN14 até por uma questão de segurança jurídica. Depois dessa decisão do STJ, houve um caso lá em Santa Catarina, em Joinville, onde 2 traficantes de drogas foram, não é? A prisão foi questionada. Um deles já tinha outros elementos, o desembargador manteve. Mas como principal elemento embasador era um laudo de perícia papiloscópica, o traficante de drogas, o acusado, foi absolvido, foi solto por conta dessa decisão do STJ. Infelizmente. Aí agora tivemos lá em Paraná, em Rondônia, né? Os colegas aí, me ajudem, não é? Outro caso também, o juiz chamando feito a ordem e pedindo para o DPF se manifestar. Afinal, o laudo do papiloscopista vale ou não vale? Quer dizer, gerou uma insegurança, né? Que precisa, o próprio DPF, que já reiterou, porque esse parecer do Curtolo é uma declaração já reiterada. Nós já tínhamos do doutor Edmond Salvatore de Aquino, que foi superintendente aqui do DPF, da SR. Ele, desde 2001, tem um parecer 6 e o 9 de 2001, aprovado pelo Conselho Superior de Polícia. Depois tivemos o 25 de 2006, doutor Ismael, também, no mesmo sentido, não é? Reforçando, inclusive dizendo que o único perito capaz de fazer perícia papiloscópica é o papiloscopista. Que o perito criminal federal não pode realizar perícia papiloscópica, se não for nomeado ad hoc. Vamos ter depois, não é, o despacho 19 de 2008, que foi do Dr. Herbert Gasparini, que anulou a questão desses pareceres antigos que nasceram com 73 de 2005, que dizia que a gente tinha que ser nomeado ad hoc. Que aconteceu o quê? Eles foram aqueles despachos que mandavam cumprir, porque chegou ao ponto de que a DITEC mandou cumprir o parecer 73 de 2005, então o despacho, olha, cumpra-se, então a gente ia ter que ser nomeado ad hoc.
em que pese isso, acho que houve poucas nomeações, não é? Acho que no Brasil deve ter sido, a gente deve contar nos dedos as nomeações, porque eram tão absurdas que até os próprios delegados achavam aquilo, né, inconsistente. Mas vejam que surgiu a ação civil pública, o Ministério Público Federal intervém e ele anula aqueles despachos que mandam nomear os papiloscopristas como perito ad hoc. Então, a ação civil pública continua em vigor, né, determinando, né, proibindo a União de desconsiderar o papiloscopista perito oficial, e nós temos, ao mesmo tempo, uma decisão do STJ que precisa, pelo menos, a gente ter uma nova decisão para resolver. Como é que ficou a questão, Nazareno? Bom, nós estamos agora caminhando para uma decisão final pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, para agravar a questão, surgiu em 2009 a Lei 12.030. A Lei 12.030 é um projeto que tramitou durante 12 anos no Congresso. Ela tenta relacionar quais são os peritos oficiais de natureza criminal. Eu trouxe aqui o texto dela para a gente dar uma lida. Bom, pessoal, então em 2009 surge a 12.030, a Lei 12.030, que tramitou 12 anos, e ela vai o quê? Vai dispor sobre as perícias oficiais e dar outras providências. Então, ela vai estabelecer normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Ela é 17 de setembro de 2009. Não é? Vai falar sobre a questão da autonomia. Isso foi o grande mote dela, por isso que ela conseguiu avançar. Foi porque estava no programa do próprio governo federal, autonomia das perícias. Estamos, inclusive, hoje no Ministério da Justiça, lá reunidos, peritos criminais, médico-legistas, odontolegistas, representantes do CONASP, da SENASP, do Ministério Público, da ouvidoria dos órgãos, da direção dos órgãos periciais, todos discutindo a autonomia das perícias e também, não é, discutindo várias outras questões relacionadas ao assunto, não é? A 12.030, então, vai falar sobre a autonomia, e por isso que ela avançou, mas ela demorou a tramitar, por quê? Porque ela começou a fazer uma certa reserva de mercado, entre aspas, né? Ela vai dizer quais são os cargos que são peritos oficiais de natureza criminal. Então, tinha época que entrava os papiloscopistas, tinha época que no texto saía. Tinha época que os odontologistas entravam no texto, tinha época que eles não conseguiam. Os médicos legistas também. Então, ficava aquela confusão. Porque se vocês analisarem médico-legista e odontolegista, eles fazem, não é, mais a parte de identificação, como nós também, mas a gente faz mais criminal até do que eles, muito mais, somente aqui na Polícia Federal. E eles são mais de perícia de identificação, que não é somente criminal, ela também tem essa parte civil, entre aspas, não é? Mas vejam que aqui eles conseguiram entrar, os médicos legistas foi tranquilo. Os odonto, como só temos, não é, em médio, pelo menos a informação que eu tenho, 5 estados, eles conseguiram entrar. Então, nós vamos ver a 12.030, o que ela vai dizer no seu artigo 5º? Observado o disposto na legislação específica de cada ente. Repare, isso foi uma ressalva que ela fez. Por isso que ela não se aplica ao DPF. Porque ela tem essa ressalva. Observado o disposto na legislação específica da ente, o DPF tem uma legislação específica, aqui o perito se encontra vinculado, vírgula, são peritos de natureza criminal, os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas, com formação superior específica detalhada em regulamento de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Agora, se a pessoa lê rapidamente, não vê o observado disposição, o disposto na legislação específica de cada ente. Então, esse aqui é o problema. Então, a pessoa lê apressadamente e vejam que o que aconteceu. Quando surgiu essa lei, a Cobrapol, a Confederação Brasileira das Polícias Civis, ela entrou com ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E ela vai defender justamente isso, que houve além de ter visto de iniciativa, porque ela começou a tratar de cargos, não é? Ela deveria ter sido iniciada pelo Executivo, já que estava tratando aqui de cargos, inclusive o artigo 4º foi vetado, não é? O artigo 3º fala de regime especial de trabalho, quer dizer, fala de coisas realmente vinculadas a cargos também.
Houve Estado que quis mudar o nome do cargo para perito oficial de natureza criminal, até o nome do cargo para se adequar à Lei 2030, para dizer, olha, não, eu que sou esse tipo de cargo aqui, e por uma série de razões, não é? Que a gente sabe que isso dá um certo status também para o perito, que às vezes não é dedicado exclusivamente para a sua profissão, diferentemente aqui da Polícia Federal. Então, vejo que a Lei 2030 ela tem gerado mais dúvidas ainda. Ela não diz que são só eles. Ela não diz, somente são peritos oficiais aqueles. Não. Esses são. Esses aqui estão ok. E aqueles que têm a legislação específica, então, essa lei não se aplica. É o caso do DPF. DPF, nós vimos aqui que eles têm a legislação toda, né? Desde o CPP, a Portaria 523 de 89, a N13, a N14, a própria N11 diz que, no artigo 76, serão acionados, né, o INI, o INC e as suas descentralizadas para as perícias. Os editais dos concursos dos papiloscopistas, todos os editais, não é? Sempre houve a previsão de que nós fazemos perícias. Está lá. Então, até quando houve a discussão da lei orgânica do DPF no âmbito do edifício sede, quando o doutor Luiz Fernando Corrêa reuniu durante 45 dias para discutir, foi chamada uma equipe de especialistas do MPOG para discutir sobre uma possível junção do cargo de agente e de escrivão à época. E ela disse, olha, vocês podem até criar esse novo cargo. Agora, ele só vai servir para quem ingressar no concurso posteriores à criação desse cargo. E aqueles que ingressaram antes, eles têm o direito adquirido a continuar realizando as atribuições que os cargos que ele fez o concurso previa. Ou seja, quem entrou sob a égide de um edital, não é, que previa realizar a perícia papiloscópica tem o direito adquirido de continuar a realizar a perícia papiloscópica. Tá? Isso também é interessante, a gente já falou ontem, mas é bom a gente reforçar aqui hoje. E na questão também dos editais, já falamos, a Lei 11.690 já dissemos que ela resguarda os direitos daqueles, mesmo aqueles nos estados que ainda não tinham nível superior, porque no CPP alterou-se o artigo, mas na internet a gente não vê a Lei 11.690, o parágrafo que faz essa ressalva, e a Lei 2030, quando ela foi questionada, o que a AGU foi declarar? O que a própria Presidência da República e o que o próprio professor Paulo Gonet, um dos grandes constitucionalistas da atualidade, vão declarar é que a definição de perito criminal é ampla. Ela é um gênero, não é uma espécie, que comporta, então, vários subgêneros, várias espécies, como o papiloscopista, o perito criminal, o perito criminalístico, o perito médico-legista, o odontologista, o perito toxicologista, o bioquímico, enfim, no próprio Supremo Tribunal Federal, está já concluso para votação, né? E eu acho que quem vai dar realmente a decisão final sobre o assunto, nós já temos todo o entendimento de que ou a lei vai ser declarada inconstitucional, o que vai melhorar a segurança jurídica. Por vício de iniciativa, por exemplo, ele pode declarar por vício formal. Ou o Supremo, né, pode fazer uma interpretação conforme, pode dizer, olha, não, a lei ela é válida, agora ela tem que ser interpretada o quê? Que ela não é taxativa, ela não é números clausos, número fechado, não são só esses não, os outros peritos, né, que são nomeados por lei, que têm atribuição de realizar perícias, né, e como é o caso do papiloscopista policial federal, eles também são, claro, peritos oficiais. Então, eu acredito que vai ser a decisão mais razoável em termos de entendimento jurídico. Com isso, vai sanar a insegurança jurídica, o Supremo fazendo uma interpretação conforme da Lei 2030, né, porque ela gerou mais celeumas, mais dificuldades. Então, nós temos o NESADIM 4354, tramitando no Supremo Tribunal Federal, tem a ação civil pública em vigor, tem os pareceres da Corregedoria, vinculantes, pareceres aprovados, inclusive pela Direção-Geral, ofício do diretor-geral determinando que vai alterar a IN 14, então nós confiamos e que isso certamente acontecerá. A gente sabe que agora até que com a mudança da diretoria ficou mais difícil, porque antes era para mudar a IN 14, era só no âmbito da DITEC. Agora, como é que a gente vai fazer uma nova IN 14 se vai ter que sentar Direx e DITEC para discutir? Vai ser mais difícil, não é? Então, vejam que
é um processo mais difícil. Nem a IN13, não é? Porque às vezes a gente acha que essa é perseguição com os papiloscopistas. Não é. Veja que até a IN13, que regulamenta a competência de todos os órgãos, que, aliás, vamos até citá-la aqui, que é muito importante o texto da IN13. Olha o que a IN13 fala. Nem a IN13 foi atualizada, que é de 2005. O regimento interno é de 30 de dezembro de 2011. E ela, mais de 2 anos, nós estamos sem essa atualização. Instrução normativa número 13, define as competências. O que ela diz no artigo 98? Ao INI compete. Artigo 102. Aí, ao serviço de perícia papiloscópica de representação facial compete. Registrar, levantar, revelar e recolher impressões papilares em suportes. 2. Confrontar impressões papilares. 3. Sugerir e orientar a utilização de materiais de consumo permanente sob sua responsabilidade. 4. Realizar reconhecimentos papiloscópicos e necropapiloscópicos e elaborar o respectivo auto de reconhecimento e de identidade. Também, não tem nenhum problema. Auto, como nós falamos aqui, sinônimo de laudo. Promover estudos sobre legislação e jurisprudência, bem como pesquisa em sua área de atuação, propondo diretrizes visando a padronização de procedimentos e o aprimoramento de suas ações, elaborar retratos falados, exames prosopográficos, né? Que é justamente o exame de comparação, que nós temos um banco de dados. Então, nós temos hoje no EIFES cerca de 11 milhões de pessoas cadastradas com as suas impressões digitais e a grande maioria delas com fotos também, fotos de frente, fotos de perfil. Quando são, não é, feitos os BICs, não é? Os BI, os antigos BIs, os boletins de identificação, a gente bate a foto também, os passaportes, enfim. Quantas imagens nós temos e podemos fazer muito mais. Os papiloscopistas só não fazemos mais porque somos muito poucos, não é, ainda no país e com pouca oportunidade e pouco equipamento e profissionais para realizar um melhor trabalho ainda. Então, vejam que está previsto também expressamente o exame prosopográfico e, claro, o seu relatório pericial conclusivo, que é um laudo. A reconstituição facial, a projeção de envelhecimento, a gente também faz a de rejuvenescimento, às vezes é mais raro, mas pode acontecer, né? Está lá no item 7 agora, montar e administrar bancos de imagens, visando a execução das atribuições definidas no inciso anterior, não é? O nosso EIFES, ele tem a interface para fazer a comparação com as imagens de modo automático, e aí o perito papiloscopista pode fazer, não é, esse processo de identificação também, porque é um processo de identificação. Então, a gente pode utilizar, como temos feito aí com passaportes, com carteiras de identidade, não é? Enfim, com documentos, não é? Que a gente pode comparar as fotografias. E não só isso, muitos outros tipos de aplicações. Não é? Então, vejam como a gente pode, não é, ajudar no fim da criminalidade. E o inciso 8º, que é de uma clareza límpida. Emitir laudos, pareceres técnicos e informações sobre assuntos inerentes e que a perícia papiloscópica e de representação facial. Dispor dos dados estatísticos, das atividades e assim por diante. Vejam que, então, a IN13 também, que continua ainda em vigor, porque era para ter sido reformulada e não foi. Então, o próprio DPF está demorando, não só na N14, mas também na N13. Não é? Então, deverá haver essa reformulação, essa atualização para o novo regimento interno e nós também esperamos que haja isso. Então, nós vamos aqui, então, concluindo nossa fala, dizer, então, que agradecemos a presença de todos vocês e vamos abrir, então, para que vocês, então, possam fazer o debate, tá certo? Estamos à disposição para alguns questionamentos.